Nós vamos começar agora mais uma aula, né? Dando continuidade às aulas aqui do curso de Português 1 do CEDERJ, né? Nós vamos continuar com o livro volume 1 de Português 1, tá? Agora, nessa aula, nós vamos trabalhar com a aula 9, o léxico a serviço da coesão, a coesão lexical. Então, vocês vão poder acompanhar a explicação utilizando o material didático que está disponível na plataforma, tá? Então, eu vou projetar para vocês a nossa aula 9 para vocês poderem, então, ir acompanhando a explicação, ok? Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês a minha tela. Então, vocês já estão vendo o léxico a serviço da coesão, a coesão lexical. Na aula 8, nas aulas 7 e 8, vocês começaram a estudar a questão nas aulas 7 e 8, é isso mesmo, né? Aliás, vocês começaram a ver a coesão na aula 5, depois vocês viram também na aula 6, na aula 7 e na aula 8. Na aula 9, nós vamos continuar falando desse fator da textualidade, né, que é a coesão, mas agora a coesão lexical, tá? Porque na aula 8, vocês estudaram, por exemplo, a coesão gramatical, que é realizada por meio de elementos gramaticais, né? Então, a coesão gramatical, ela pode ser referencial e também existe o paralelismo estrutural. Na aula 9, ou seja, nessa aula, nós vamos trabalhar com a coesão lexical, né? Então, nós vamos ver quais são os mecanismos da coesão lexical. Então, vamos lá. Então, o que é a coesão lexical? A coesão lexical relaciona os mecanismos lexicais que se configuram pela contiguidade semântica das unidades linguísticas, caracterizadas tanto pela copresença de traços semânticos, parcial ou totalmente, quanto pela oposição desses traços semânticos. Então, essa coesão, né, ela se realiza por meio dos mecanismos de reiteração e de substituição, e este último representado pela sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia, holonímia e meronímia. Então, vamos parar aqui para a gente tentar entender. Bem, a coesão lexical, ela pode ser realizada por meio de dois mecanismos. O mecanismo da reiteração e o mecanismo da substituição. O mecanismo da substituição pode ser feito por meio da sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia, holonímia e meronímia. Então, nós vamos primeiro, tá, estudar o mecanismo da reiteração. Vocês devem estar se perguntando por que é coesão lexical e não coesão gramatical. Nós vimos na aula passada que a coesão, na aula 8, que a coesão gramatical, ela é feita por meio de mecanismos gramaticais, por exemplo, pronomes, né, conjunções, né? Então, aí a coesão gramatical, ela é realizada por elementos gramaticais. A coesão lexical é realizada por meio de elementos lexicais, ou seja, é realizada pelo léxico, né? Então, por substantivos, né? Então, por adjetivos. Então, a coesão lexical, ela vai trabalhar com o léxico de uma determinada língua. Ela vai se valer do léxico de uma determinada língua, tá? Então, vamos começar agora a explicar o que é a coesão lexical por meio da reiteração. Nós já vimos que pode ter reiteração ou substituição. Vamos ver primeiro a reiteração. A reiteração, como o próprio nome sugere, consiste na repetição do item lexical. Geralmente é empregada quando se quer enfatizar uma ideia. Então, aqui no exemplo, o presidente viajou para a Holanda. O presidente levou uma grande comitiva. A reiteração, ela nem sempre ela é bem vista dentro de um texto, que pode acabar ocasionando a repetição de um mesmo termo, de forma demasiada. Então, tem que se tomar cuidado ao se utilizar a reiteração. Que objetivo se quer
qual é o objetivo em se utilizar a reiteração? Então, é essa observação que está aqui, ó. Devemos prestar atenção ao usar a reiteração, pois a repetição descuidada pode levar à quebra da coesão textual. O texto pode se tornar, na verdade, sem coesão, né? A repetição descuidada pode gerar um problema de coesão textual. O texto pode ficar repetitivo, né? Então, vejamos um exemplo. Muitas pessoas têm preferido comprar livros pela internet. As livrarias virtuais oferecem um catálogo com a lista dos livros mais vendidos e os clientes escolhem os livros que desejam sem pagar mais pelos livros, já que o frete dos livros geralmente é grátis. Como vocês podem ver, é uma repetição demasiada da palavra livro, né? Então, nós podemos reescrever esse texto, tornando um texto mais limpo, mais claro, sem tanta repetição, por exemplo, dessa palavra livro. Então, vamos lá. Vamos, então, ver como que esse texto poderia ser reescrito, que é, inclusive, a primeira proposta de atividade. Então, indo logo na resposta comentada, uma sugestão, né, de reescrita desse texto seria: muitas pessoas têm preferido comprar livros pela internet. As livrarias virtuais oferecem um catálogo com a lista dos mais vendidos. Quando eu coloco que é dos mais vendidos, eu estou me referindo aos livros. E os clientes escolhem os que desejam, ou seja, escolhem aqueles livros que eles desejam, sem pagar mais pelos livros, já que o frete geralmente é grátis. Então, quais foram as estratégias que nós selecionamos nessa reescritura? Vejamos. Na segunda oração, para não repetir livros, já havíamos empregado o local onde se vendem livros, as livrarias, optamos pelo mecanismo da elipse, que nós estudamos na aula passada, ao omitir livros após catálogo, recuperando mais à frente os livros pelo pronome demonstrativo os, né? Coesão gramatical referencial, em a lista dos mais vendidos, a lista dos livros mais vendidos. E em os clientes escolhe os que desejam. Então, esse os retoma, então, o livro, né? Então, o pronome relativo que em os que desejam recupera, por sua vez, o demonstrativo os. O nome livros aparece na penúltima oração, sem pagar mais pelo livros, e é omitido na última por elipse, já que o frete é grátis. Então, assim, em alguns momentos, obviamente, que nós vamos precisar repetir a palavra livro, mas quebramos essa coesão quando fazemos isso de forma excessiva, né? Causamos um problema de coesão. Então, é possível, em alguns momentos, omitir esse termo, ou então se utilizar, né, fazer uso da coesão gramatical, né? Substituir por pronomes, né? Por outros elementos, para não ter que ficar repetindo a palavra livro. Dependendo do texto, a gente consegue fazer a repetição pela sinonímia, que aí nós vamos ver que é o caso da coesão lexical por substituição. Vamos continuar, então. Então, nós vamos começar, então, a estudar a coesão lexical por substituição. Então, nós já vimos que esse tipo de coesão lexical esse tipo de coesão pode ser realizado por sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia, holonímia e meronímia. Então, vejamos, a sinonímia e a antonímia. Então, num texto, por exemplo, eu poderia substituir a palavra menino por garoto, que aí eu estaria utilizando o mecanismo de coesão lexical por substituição chamado sinonímia. Então, se eu tenho o enunciado, um menino se machucou num acidente, o garoto parecia assustado. Esse garoto está fazendo referência a menino. Então, assim, o texto não está repetitivo, né? Eu fiz a substituição de menino por uma palavra com sentido, né? Significado parecido, nesse caso aqui, garoto. Então, eu utilizei a sinonímia. Nesse outro exemplo aqui, nós temos as palavras verdade, que é o antônimo de mentira, estaríamos utilizando, então, a antonímia. Então, no enunciado, você falou a verdade?
parece que disse muita mentira. Então, esse mentira aqui está fazendo relação com a palavra verdade do primeiro enunciado. Só que é uma relação estabelecida por meio da coesão lexical, de substituição por antônimo, tá? Então, aqui nós estamos diante da antonímia, tá? Então, na identificação do enunciado, se é por sinonímia ou antonímia, basta explicarmos. Não, nesse enunciado, por exemplo, se eu coloco assim no exercício, o menino se machucou no acidente, o garoto parecia assustado, qual é o tipo de coesão lexical que se está utilizando? Bastava dizer coesão lexical por substituição, nesse caso, sinonímia, tá? No segundo exemplo, coesão lexical por substituição, nesse caso, por antonímia, ok? Agora, na relação hiperonímia, hiponímia e holonímia e meronímia, normalmente nós temos que colocar as duas nomenclaturas. Eu vou mostrar para vocês. Então, vejam só. Hiperonímia e hiponímia. Quanto à substituição, ainda se pode considerar as relações de classe, elemento e todo, parte, o que configura os mecanismos de substituição por hiperonímia, hiponímia e de holonímia, meronímia. Assim, ocorre a hiperonímia quando a primeira expressão mantém com a segunda uma relação de classe-elemento. E na hiponímia, a relação é inversa, né? Então, hiperônimos são palavras em seu sentido amplo, geral. Por exemplo, móvel é hiperônimo de mesa, então móvel é a classe, mesa é o elemento, tá? Guarda-roupa é um elemento dessa classe de móvel, tá? Então, hiperônimo é o nome da classe dos elementos. Já o hipônimo são palavras que se relacionam pelo sentido, dentro de um conjunto. Então, por exemplo, avião é um elemento, moto é um elemento, trem é um elemento, ou seja, são hipônimos de meios de transporte. Então, o nome da classe meios de transporte é o hiperônimo. O que dá nome à classe é o hiperônimo. O geral é o hiperônimo. O específico, no caso, o elemento, é o hipônimo. Vejamos isso pelo gráfico, fica mais claro no gráfico. Olha só, vejam só. Então, imaginem esse conjunto. O nome desse conjunto é a classe, o nome dessa classe, ou seja, o hiperônimo, é figuras geométricas. Então, dentro desse hiperônimo, figuras geométricas, nós temos elementos que são os hipônimos, losango, retângulo, triângulo, quadrilátero. Da mesma forma, na classe de móveis, nós temos os elementos, os hipônimos, guarda-roupa, escrivania, né? Na classe, no hiperônimo meios de transporte, nós temos vários hipônimos. Então, trem, avião, moto, bicicleta, carro. Então, o hiperônimo é o nome da classe. É a palavra que vai denominar a classe. E o hipônimo é o elemento dessa classe, tá? Então, na relação de hiperônimo e hipônimo, é uma relação de classe-elemento. Se o elemento estiver primeiro, então vai ser uma relação de hipônimo para hiperônimo, de elemento para classe, tá? Bem, um outro tipo de coesão lexical é a coesão lexical por substituição estabelecida pela holonímia e meronímia. A holonímia mantém uma relação de todo parte entre a primeira e a segunda expressão, e a meronímia, uma relação de parte todo. Então, vejam só, na relação anterior de hiperônimo e hipônimo, a relação era de classe-elemento, tá? Um elemento está contido na classe, tá? Então, é a relação de classe-elemento. Um elemento está contido num determinado grupo, num determinado conjunto, numa determinada classe. Na relação de holonímia, meronímia, a relação é de parte
de um todo. É um elemento ser uma parte e não um elemento, tá? Uma palavra ser uma parte de um todo. Então, por exemplo, quando eu tenho um coração solidário que se compadecia dos mais fracos. Madre Teresa de Calcutá foi uma mulher inesquecível. Coração é uma parte do corpo humano, tá? Então, coração é uma parte do ser mulher. Então, aqui no caso, coração a relação que se estabelece aqui, né? O coração é o holônimo, né? E o merônimo é a mulher, que é o todo. Tá? Então, a mulher aqui é o todo e o coração é a parte. Nós não temos aqui nessa relação uma relação de elemento classe, porque a mulher não representa, nesse caso aqui, a classe, o nome da classe mulher e os elementos coração, braço, perna, fígado, estômago, não é isso. Aqui na holonímia e meronímia, nós estamos trabalhando a relação é de parte de um todo. Então, nesse caso aqui, mulher, aqui está se referindo ao todo. E coração, então, seria uma parte desse todo, tá? Então, o coração solidário é a parte da mulher inesquecível. Uma relação, então, de meronímia. Num exercício, para ficar mais a resposta mais completa, vocês podem dizer que é uma relação de meronímia holonímia, porque é uma relação que parte, que vai da parte para o todo, tá? Então, uma relação de meronímia, holonímia, tá? Então, holonímia é o todo, a meronímia é a parte, tá? Outro exemplo. O hotel foi todo reformado. Os quartos foram redecorados. Então, a relação entre o hotel é o todo. Os quartos são parte desse todo que é o hotel. Tá? Então, aqui nós temos um caso de holonímia, que nós partimos do todo para a parte. Então, é uma relação de holonímia barra meronímia, porque hotel é o holônimo, né? E os quartos são, constituem, nesse caso, então, o merônimo, tá? Então, vejamos. Por esse gráfico aqui, fica mais claro ainda para se entender. Vejam a relação. Quando a relação é de parte, né, de parte para o todo, é uma relação de meronímia. Quando a relação é do todo para a parte, é uma relação de holonímia. Então, no exemplo que nós vimos aqui do hotel e quarto, como o primeiro elemento que aparece no enunciado é o todo, hotel, a gente diz que é uma relação de holonímia barra meronímia, porque holonímia é o hotel, meronímia, quarto. No caso anterior, né, que nós vimos um coração solidário que se compadecia dos mais fracos, Madre Teresa de Calcutá foi uma mulher inesquecível, aí nós já temos uma relação de meronímia barra holonímia. Por quê? Coração é a parte, meronímia. Mulher é o todo, holonímia. Ficou clara essa questão? Então, aqui, voltando, quando no enunciado se começa da parte para o todo, né? Como vocês podem ver aqui, a parte é a meronímia, o todo é a holonímia. Então, frisando, aqui é uma relação de meronímia barra holonímia, porque eu estou iniciando com a parte para o todo. Então, meronímia barra holonímia. Nesse segundo exemplo, nós começamos com o todo, hotel para a parte, quartos. Então, essa relação aqui já é uma relação de holonímia barra meronímia, tá? Vamos fazer uma atividade que essa relação vai ficar um pouco mais clara, tá? Então, vamos partir para a segunda atividade. Todos os seres do mundo têm um nome e fazem parte de determinadas classes.
As palavras que dão nome a essas classes são chamadas de hiperônimos e os seus elementos de hipônimos. Então, agora, nesse exercício, nós estamos trabalhando com hiperônimos e hipônimos, classe, elemento, tá? Então, hiperônimos são palavras em sentido amplo, geral. Fruta é hiperônimo de abacaxi, porque abacaxi é o elemento que faz parte dessa classe fruta. Hipônimos são palavras que se relacionam pelo sentido dentro de um conjunto, ligando-se por afinidades ou por um ser parte do outro. Então, violeta é hipônimo de flor, porque violeta é um elemento dessa classe, né, desse hipônimo flor, tá? Então, o que dá nome à classe flor é o hipônimo. O elemento aliás, o que dá nome à classe é o hiperônimo. Então, flor é o hiperônimo. O elemento dessa classe é que é o hipônimo. Então, violeta é um hipônimo, elemento. O nome da classe, flor, é o hiperônimo, ok? Então, vejamos. Pense em um hiperônimo que substitua as palavras destacadas com itálico nas frases a seguir. Então, vejamos, nessas frases. Um soldado da Marinha dirigia em alta velocidade quando o policial o parou. Nesse caso aqui, esse soldado da Marinha, né, que dirigia, eu posso retomar soldado da Marinha, por exemplo, por militar. Então, soldado é um elemento, né? Militar é o que dá nome à classe, né? Então, o hiperônimo é o que dá nome à classe, tá? Então, poderíamos botar militar, motorista, né? E até mesmo, em último caso, homem. B. O secretário foi afastado do cargo, assim como todos os demais funcionários, né? Então, funcionário é uma palavra mais geral que dá nome à classe, né, dos elementos, né, dos profissionais que trabalham em uma determinada empresa. Então, funcionários é o hiperônimo, é o nome da classe. Letra C. Na letra C, nós temos uma palmeira do Jardim Botânico tombou na noite de terça-feira, como todas as demais. Como todas as demais árvores, foi atacada por um fungo de origem desconhecida. Então, a palmeira é um elemento de uma classe, né, do hiperônimo árvore. Árvore é o nome da classe. Letra D. Quando faltou luz, tirei da tomada a geladeira, né? O freezer, a máquina de lavar e a televisão. Fiquei com medo de que a volta brusca da energia elétrica queimasse esses eletrodomésticos, né? Esses aparelhos. Então, eletrodoméstico é o nome da classe, é o hiperônimo. E nessa classe nós encontramos vários hipônimos, que são os elementos: freezer, máquina de lavar, televisão, tá? Segunda questão. No dia a dia, você utiliza várias vezes a palavra coisa, que é muito normal, né? Pega aquela coisa ali para mim. Só quem está envolvido na situação de comunicação sabe a que você se refere com essa palavra coisa. Trouxe a coisa que você pediu. Já guardei as minhas coisas. Então, a palavra coisa também é um hiperônimo, é uma palavra muito geral, inclusive deve ser evitada em textos acadêmicos. Então, a palavra coisa tem um sentido geral. Nas frases a seguir, substitua essa palavra por um hipônimo, ou seja, por uma palavra de valor mais específico, fazendo as adaptações necessárias. Então, quando eu digo passar roupa é uma coisa estressante, poderia ser uma tarefa estressante, uma atividade, um trabalho estressante. Não foi a aula por uma série de coisas, não foi a aula por uma série de problemas, de razões, dificuldades. Letra C. Já arrumei as minhas coisas para a mudança. Poderia ser, já arrumei meus pertences para a mudança. Letra D. Trouxe da viagem muitas coisas para todos. Trouxe da viagem muitas lembranças, muitos presentes, né?
A revista publicou algumas coisas sem autorização. A revista pode ter publicado algumas matérias, notícias, fotos, assuntos, né? E na letra F, a honestidade é coisa rara. Então, a honestidade é uma qualidade, é uma característica rara. Então, nós podemos substituir esse hiperônimo, essa palavra coisa, que é muito geral, por palavras mais específicas, que são os hipônimos, tá? Então, o que dá nome à classe, o mais geral, é o hiperônimo. O específico é o hipônimo, que são os elementos, tá? Terceira atividade. Em uma atividade, pedia-se que o aluno completasse os pares de palavras, prestando atenção na relação que era estabelecida. Então, na letra A, assento é parte de cadeira. Então, na letra B, do sistema respiratório, uma parte do sistema respiratório poderia ser pulmão, poderia ser bronquíolos, poderia ser alvéolos, ou outro órgão qualquer do sistema respiratório. Na letra C, nós temos banheiro. Uma parte do banheiro poderia ser vaso sanitário, pia, chuveiro, ou outro elemento qualquer do banheiro. E, por último, em carboidratos, nós poderíamos pensar em pão, em massas, em batatas. Aqui vocês devem ter percebido que a relação é sempre de parte de um todo. Então, aqui, nessa relação, é uma relação de meronímia, ou seja, nós estamos colocando de meronímia, né? Holonímia, porque nós estamos iniciando com a parte para o todo. Então, aqui é uma relação sempre de meronímia, holonímia. Então, o primeiro elemento é a meronímia, o segundo elemento é a holonímia, tá? Que é o todo, tá? Então, assento é a parte do todo cadeira, que é a holonímia. Então, assento é a meronímia. Dando continuidade. Com essa atividade, o professor queria que, na primeira coluna, os alunos estabelecessem uma relação de holonímia ou de meronímia. Justifique. Na primeira parte da coluna, a relação que o professor queria que os alunos fizessem, era uma relação de meronímia. Os alunos deveriam identificar que nessa primeira parte aqui, ele deveria inserir partes do segundo elemento, tá? Do todo do segundo elemento. Bem, continuando. Para finalizar essa aula, informações suplementares e renomeações na substituição. A coesão lexical, por meio de seus mecanismos de substituição, pode trazer informações suplementares acerca dos itens lexicais que se vão substituindo no desenvolvimento temático do enunciado, criando, assim, uma fonte extra de informação. A esse respeito, vejamos o exemplo seguinte. Há mais ou menos 2 anos, durante as filmagens da série Amazônia, da Rede Globo, os atores Cristiane Torlone e Victor Fasano, sensibilizados com os problemas da Amazônia, decidiram dar início a um projeto em prol da floresta, o Amazônia para Sempre. Conscientes do nível atingido pelo desmatamento da floresta amazônica, pretendem sensibilizar os brasileiros não só sobre a importância da preservação das matas, como também sobre a real situação da floresta, a qual já apresenta níveis preocupantes de devastação do ecossistema. Vejam só, na terceira linha do texto, temos a informação de que existem problemas na Amazônia. Por meio da coesão lexical e como um canal extra de informação, esses problemas, o item lexical problemas, funciona como um hiperônimo. Então, que vão sendo relevados à medida que o texto, vão sendo revelados à medida que o texto evolui. Assim, as expressões linguísticas, desmatamento da floresta amazônica, real situação da floresta, níveis preocupantes de devastação do ecossistema, acrescentam como hipônimos dados novos à informação anterior. Devemos destacar ainda que a substituição de itens lexicais
possibilita renomeações dos referentes, ao se acrescentarem novos dados à sua descrição. Vejamos aqui um novo exemplo, tá? Vejam esse exemplo. Uma jovem suspeita de desviar uma linha telefônica foi interrogada ontem pela polícia. A tagarela utilizou a linha dos vizinhos para fazer ligações internacionais. Vejam que jovem foi substituída agora por tagarela. E quando renomeamos essa jovem por tagarela, nós atribuímos uma qualificação, atribuímos um juízo de valor, né? Continuando. Após o interrogatório, ela deixou a delegacia da polícia, xingando os repórteres que registravam o acontecimento. A barraqueira, então agora a jovem foi renomeada por barraqueira, que também é outro vocábulo que atribui um juízo de valor. A barraqueira foi vaiada por um grupo de pessoas que estava à porta na delegacia. Como vimos, então, o texto progride e evolui ao se acrescentarem novas informações à descrição da personagem. Uma jovem, a tagarela, a barraqueira, permitindo ao leitor uma compreensão mais afinada à real intenção do locutor. Se você quiser saber mais sobre essa questão de renomeações na substituição, você pode acessar esse link, né, de um trabalho que está disponível na internet, um trabalho da professora Rosane Monerá, cujo título é Nomear, Qualificar, substantivos e adjetivos em perspectiva discursiva. Vocês encontram esse trabalho da professora Rosane Monerá fazendo uma pesquisa no Google. Tá? Um trabalho muito interessante que ela vai falar sobre essa questão dos substantivos e adjetivos, dessas renomeações, em uma perspectiva discursiva. Vamos, então, agora para a nossa atividade final, para a atividade final da aula. Tá? Para fazer esta atividade, você vai precisar acessar um link, tá? Para ler na íntegra o poema Balada do Amor através das idades. Aqui nós vamos fazer a leitura apenas dessa primeira estrofe, tá? E vamos iniciar essa análise que depois vocês vão poder fazer com mais calma, tá? Então, aqui nós reproduzimos apenas a primeira estrofe do poema, de Drummond de Andrade. Balada do amor através das idades. Eu te gosto, você me gosta, desde tempos imemoriais. Eu era grego, você troiano. Troiana, mas não Helena. Saí do cavalo de pau para matar seu irmão. Matei, brigamos e morremos. Então, nesse poema, um homem e uma mulher apaixonados encontram vários obstáculos para a realização do amor. Em tempos mais amenos, acontece a realização parcial desse amor. Porém, os jovens não podem viver juntos. Só na última estrofe acontece, de fato, uma alteração na estrutura narrativa do poema. O amor parece realizar-se. Os personagens no poema de Drummond passam por renomeações, e é isso que nós queremos que vocês verifiquem. Ou seja, esses personagens recebem diferentes denominações. Essas renomeações em sequência constituem as chamadas cadeias lexicais. E é por meio dessas cadeias lexicais que a identidade dos personagens é construída. Foi o que nós vimos no exemplo anterior, né? Que a jovem foi substituída por tagarela, depois por barraqueira, né? Então, foram feitas renomeações, né? Constituindo uma cadeia lexical que, na verdade, acaba atribuindo um juízo de valor. Bem, depois que vocês fizerem a leitura completa desse poema do Drummond, tá? Do Drummond, vocês vão identificar as renomeações por que passam os personagens do texto, tá? Os nomes que recategorizam o homem e a mulher do texto. Então, por exemplo, o homem é grego, na primeira estrofe. Depois ele é soldado romano e perseguidor de cristãos, na segunda estrofe. E aí vocês vão vendo como ele é chamado na terceira estrofe, na quarta estrofe e na quinta estrofe. Da mesma forma, em relação à mulher. A mulher, na primeira estrofe, é denominada de troiana. A mulher é troiana.
Na quarta estrofe, ela é chamada de freira, né? Então, vocês vão lá na quinta estrofe, vão identificar como a mulher é denominada na quinta estrofe. Além dessas renomeações explícitas, por exemplo, em relação à mulher, na terceira estrofe, subentende-se, por exemplo, que a mulher é não moura, né? Porque o poeta diz, né? Depois fui pirata mouro, troquei fogo na fragata, onde você se escondia. E vê também que ela é cristã. Você fez o sinal da cruz. Então, por algumas passagens do poema, se tem também, é possível também depreender algumas caracterizações dessa mulher, tá? Bem, segunda questão. O poema Balada do Amor através das Idades foi escrito por Carlos Drummond de Andrade. A seguir, sintetizamos alguns dados da vida desse grande escritor. Nos espaços em branco, complete com uma palavra ou expressão que faça referência ao poeta. Então, vejam só. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Minas Gerais, em uma cidade cuja memória viria a permear parte de sua obra, Itabira. Posteriormente, foi estudar em Belo Horizonte e Nova Friburgo com os jesuítas, no Colégio Anchieta. Formado em farmácia com Emílio Moura e outros companheiros, aí poderíamos colocar, por exemplo, o escritor, né? Fundou a revista para divulgar o modernismo no Brasil. Durante a maior parte da vida, ao invés de repetir Carlos Drummond de Andrade, poderíamos só utilizar Drummond, foi funcionário público, embora tenha começado a escrever cedo e prosseguido até seu falecimento, que se deu em 1987, no Rio de Janeiro, 12 dias após a morte de sua única filha, a escritora Maria Julieta Drummond de Andrade. Além da poesia, então, como nós sabemos que ele é um poeta modernista, eu poderia colocar, além de poesia, o poeta modernista produziu livros infantis, contos e crônicas. Vocês ainda poderiam utilizar o poeta de Itabira, o prosador, né, qualquer outra renomeação, né, que desse conta de caracterizar o Carlos Drummond de Andrade, tá? Bem, chegamos ao final, então, de mais uma aula, né, da aula em que nós trabalhamos com a coesão lexical, tá? Nós vimos que a coesão lexical é feita por meio do léxico e ela pode ser realizada por meio da reiteração, que é a repetição de um item lexical, ou por meio da substituição, que é quando nós trocamos um item lexical por outro. Dentro da substituição, nós temos a sinonímia, antonímia, né, ou hiperonímia, hiponímia, que é a classe, o elemento. Hiperonímia é a classe, hiponímia, o elemento. Ou a relação de holonímia, de meronímia. Holonímia é o todo e meronímia é a parte desse todo, tá? Bem, então chegamos ao final da aula 9. Na aula 10, nós vamos estudar os mecanismos da coerência, que é um fator de textualidade também centrado no texto, assim como a coesão, que nós vimos que a informatividade, a coesão e a coerência são 3 fatores centrados no texto, tá? Então, na aula 10, nós vamos estudar o que é um texto coerente. Aguardamos, então, vocês na aula 10.